Jair Bolsonaro tenta se limpar na sujeira do Lula. O Lula tentou se limpar na sujeira do Jair Bolsonaro também na sabatina no Jornal Nacional, mas ontem, no debate da Band, ele acabou não conseguindo fazer isso. No Jornal Nacional, quando questionado a respeito do mensalão, esquema de compra de apoio parlamentar no governo dele, ele perguntou a Renata Vasconcelos se ela achava que era mais grave que o orçamento secreto. Então, tentou ali colocar o orçamento secreto, que é bilionário e é institucionalizado, então tem um viés de pretensa limpeza, como algo pior do que o governo nessa disputa absolutamente degradante do ponto de vista moral da política brasileira entre quem roubou menos. Agora, ele foi acossado, de fato, concordo inteiramente com o que a Eliane falou a respeito da postura do Lula nesse debate, pelo antipetismo do Jair Bolsonaro, principalmente. E, de fato, ele não conseguiu ter ali uma correspondência, um aliado entre Ciro Gomes e Simone Tebet. Deixa eu só reforçar aqui o recarregamento que eu esqueci, peço perdão, senão vai desligar, porque a luzinha é vermelha. Mas, continuando, já reforcei. Ele não conseguiu, teve um momento em que o Lula levantou uma bola para Simone Tebet para que ela cortasse contra o Bolsonaro a respeito da corrupção em relação ao tratamento da Covid. E ela falou, esse governo tem corrupção, depois de explicar o que ela apontou na CPI da pandemia, em relação ao escândalo da Covaxin, por exemplo, como, lamentavelmente, teve também o governo de Vossa Excelência, ali se referindo ao Lula. O Ciro Gomes chamou o Lula de encantador de serpente. Então, ele, de fato, não encontrou esse eco. O Jair Bolsonaro, em relação a Vera Magalhães, é bom deixar claro que ela, ao fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, colocou ali como premissa a afirmação de que Jair Bolsonaro atuou pela desinflamação da vacina. E todo mundo que está vivo aqui nesse planeta e, obviamente, não está cooptado pela propaganda bolsonarista, sabe que ele comparou vacina, ele ligou a vacina à AIDS, ele falou que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré, no Jornal Nacional tentou amenizar, dizendo que era uma figura de linguagem presente na literatura brasileira, mas ele foi incapaz de contestar a afirmação que foi feita na pergunta. E quando uma afirmação verdadeira é incômoda para o Bolsonaro, e isso não costuma acontecer no cercadinho dele, ele reage com hostilidade. E foi exatamente isso que aconteceu, e, obviamente, num ponto sensível, que é a conquista do eleitorado feminino, como você disse, Beatriz, é muito necessária aí para o Jair Bolsonaro. Agora, eu queria ter o seguinte ponto, que não sei se Jair Bolsonaro perdeu algum segmento do eleitorado que ele já tem, porque muito do que ele falou abarcou ali as bandeiras que ele costuma defender. E bandeiras que muitas vezes faltam para outros candidatos quando tem uma representatividade na sociedade, como ser contra a legalização das drogas, por exemplo. Ele levanta diversas posições que sabe que são muito presentes na população brasileira e que causam, muitas vezes, uma identidade tribal. Então, a pessoa se reconhece naquilo, eu sou a favor disso, eu sou contra isso também, e acaba esquecendo os atos individuais, as grosserias, aquilo que acontece como gestor, como essa compra de apoio parlamentar pelo orçamento secreto. Aliás, ele falou que vetou o orçamento secreto, é uma manipulação de fatos. Ele fez um veto inicial ali em 2019, se eu não me engano, mas o Centrão pressionou, ele estava acossado pelas investigações sobre a família dele, incluindo aquelas sobre os gabinetes passados, onde houve presença não, né? Os funcionários fantasmas estavam ausentes, e aí ele acabou inserindo naquilo que foi, como o Estadão mostrou, gestado no Palácio do Planalto, esse esquema obscuro dentro de um projeto que ele próprio enviou, e depois sancionou 100% das emendas de relator do orçamento secreto de 2020, 2021 e 2022. E agora já tem previsão de 19 bilhões de reais para 2023, tampouco vetada essa previsão pelo Jair Bolsonaro. Então, ele tenta pincelar ali um elemento do histórico da realidade para tentar ficar bem na fita. Assim como o Lula diz que foi absolvido. Ele evita o contexto da história completa. No caso do Triplex, ele foi condenado em 2 instâncias, a condenação foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, com mais de 8 anos de cadeia. No caso do sítio de Atibaia, ele foi condenado em 2 instâncias, o TRF4 elevou a pena para mais de 17 anos de prisão, e com todas as manobras jurídicas, declaração de incompetência, declaração de suspeição, tudo voltou ali para estaca zero e tal, e os juízes acabaram decidindo pela prescrição.
pelo esgotamento do prazo legal, que é muito curto no Brasil, ainda mais quando você tem mais de 70 anos. O Lula, de fato, ficou emparedado, não conseguiu sair muito nessa posição de vulnerabilidade em relação ao tema da corrupção, e o Bolsonaro teve essa reação mais hostil no tema em que ele também é vulnerável, que é o da pandemia.